Que alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É sempre uma expectativa muito boa desse momento onde nós paramos um tempo para ouvir a voz de Deus, Deus que fala conosco. E sabendo que eu tenho a sua companhia, mais alegria ainda, o coração se enche e transborda. Porque juntos nós vamos fazer a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. E nós, na Canção Nova, fazemos a Lexio Divina segundo o método que o nosso pai fundador, Padre Jonas Abílio, nos ensinou, a Bíblia no meu dia a dia. E nós estamos na etapa seguinte da primeira forma de fazer o estudo. Nós estamos no método da ruminação. E é bom ter você. Vamos juntos pedir o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos aí dar prosseguimento ao estudo do livro dos Números. Já a gente está quase chegando ao final do livro dos Números e eu quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos meditar hoje. Então anota aí Números capítulo 34, versículos de 1 a 29. Números capítulo 34, versículos de 1 a 29. A gente vai juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas o seguinte: quando entrardes na terra de Canaã, o território que vos caberá como herança será a terra de Canaã, com as seguintes fronteiras. O limite meridional será o deserto de Sim, acompanhando a fronteira de Edom, a leste a fronteira sul. Começará no extremo do Mar Morto, contornará pelo sul a subida dos Escorpiões, passará por Sim, chegando até o sul de Cades Barné. Depois, continuará pela aldeia de Ada, passando por Azemona. De Azemona, a fronteira dobrará para o torrente do Egito e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental será o mar Mediterrâneo. O próprio mar servirá como limite oeste. O limite norte será este. Traçareis uma linha do mar Mediterrâneo até o Monte Or. Do Monte Or, traçareis uma linha até a entrada de Emate, terminando em Cedada. Depois, a fronteira continuará por Zefrona para terminar no povoado de Enom. Esta será a vossa fronteira norte. Como fronteira oriental, traçareis uma linha do povoado de Enom até Cefama. De Cefama, o limite descerá a Hebla, a leste de Aim, e continuará descendo, costeando pelo leste o lago de Genezaré. Depois descerá pelo rio Jordão para terminar no Mar Morto. Esta será a vossa terra com as fronteiras que a cercam. Moisés deu estas ordens aos israelitas. Esta é a terra que repartireis por sorteio e que o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Pois a tribo dos Rubenitas, a tribo dos Gaditas e metade da tribo de Manassés já receberam a herança com suas casas patriarcais. Essas 2 tribos e meia receberam a herança do outro lado do Jordão, do lado oriental, defronte de Jericó. O Senhor falou a Moisés: estes são os nomes das pessoas que repartirão a terra entre vós, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Escolhereis também um chefe de cada tribo para repartir a terra. Eis os nomes deles: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelom; da tribo de Dan, o chefe Bote, filho de Jogle; pelos filhos de José, da tribo de Manassés, o chefe Raniel, filho de Efod; da tribo de Efraim, o chefe Camuel, filho de Seftan; da tribo de Zabulon, o chefe de Elisafã, filho de Farnaque; da tribo de Sacá, o chefe Faltiel, filho de Ozã; da tribo de Azé, o chefe Aiude, filho de Salone; da tribo de Neftali, o chefe Fedael, filho de Amiúde. Foi a estes que o Senhor ordenou que repartissem a herança aos israelitas na terra de Canaã. É muito importante nós percebermos, a partir desse texto, do capítulo 35, quando
Deus ali, a partir de Moisés, né, vai dando os limites da terra santa, daquela terra de Canaã, que foi dada a esse povo. Quando Abraão saiu lá de Ur com essa promessa que teria uma terra, uma descendência, nós agora estamos vendo a concretização, né, a separação da terra no sentido de limites, exatamente para ordenar. É importante que nós entendamos isso. Tudo precisa ser feito segundo a ordem. A desordem gera confusão. A desordem gera rivalidades. A desordem gera problemas muito complicados. Você mesmo pode, às vezes, testemunhar, né? Vamos imaginar a questão de herança, quando se tem que fazer um inventário. É sempre um drama. Muitas vezes tem famílias que é tranquilo, mas tem outras que vivem momentos muito difíceis nessa realidade. Se tem muitos bens, a divisão dos bens e tal. Então aqui tudo está muito bem organizado. A terra é um dom de Deus, mas ela exige organização, ela exige santidade e ela exige responsabilidade. E a cada uma das partes, né, das tribos, tem um líder que vai receber ali a parte da sua tribo, do seu clã. É importante perceber também essa dinâmica da liderança. Nós precisamos de lideranças e lideranças servidoras. Nós hoje usamos muito essa linguagem. Então, aqueles que são escolhidos ali, eles são escolhidos para ser servo lá no clã aonde eles estão coordenando, não é? Eles não são colocados ali simplesmente para serem pagiados ou para serem elogiados, não. É um serviço. A autoridade, ela é um serviço. Ela não pode ser tomada em nível de autoritarismo, em nível de, até mesmo, muitas vezes, aquela tendência que se tem de aproveitar daquilo que é a autoridade que foi dada, aproveitar das facilidades e de tantas outras coisas que muitas vezes a gente vê acontecer aí no mundo afora. Mas nós que somos cristãos, nós que somos alcançados pela palavra de Deus, nós precisamos verdadeiramente perceber aqui os sinais que Deus dá, aquilo que Deus mostra. Nós percebemos aqui no livro dos Números a liderança de Moisés. Moisés era o homem mais humilde da face da terra, obediente a Deus, cometeu ali algumas falhas. Foi dito a ele que ele não entraria na terra, só veria a terra prometida, não é? E agora ele está aqui concluindo a missão dele de serviço. É um serviço prestado e muitas vezes a autoridade ela é muito exigente de se exercer, exatamente pela rebeldia, exatamente por pensamentos que muitas vezes são diversos, diferentes, e as pessoas se acham desrespeitadas pelo pensamento diferente. Então a gente pode perceber aqui Deus colocando os seus ali à frente para esse serviço. Daqui a pouco nós vamos ver Josué, né? Não sei se você sabe, mas o nome de Josué é Yeshua. É o mesmo nome de Jesus. Ele figura Jesus, né? Ele que vai conduzir o povo para entrar na terra. Jesus é aquele que nos conduz para entrar na nossa terra prometida, que é o céu. E a gente, tocando nessa beleza da palavra de Deus, a gente vai perceber exatamente aí que nós devemos ter responsabilidade. Por exemplo, né, eu tenho que ter responsabilidade com o patrimônio, por exemplo, da Canção Nova, de cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que é fruto da generosidade de um povo. Eu tenho que cuidar daquilo que eu também tenho como bem pessoal, né? Vamos imaginar, eu estou aqui vestido com uma batina, eu tenho que cuidar, não posso deixar jogado. Tudo precisa ser colocado dentro da virtude da ordem, da responsabilidade. E isso também diz de santidade. Eu gosto muito de um pensamento de São José Maria Escrivá, que ele vai dizer assim: eu preciso encontrar elementos de santidade no meu dia a dia, no meu trabalho, naquilo que eu faço, porque eu me santifico no meu dia a dia por aquilo que eu estou fazendo. Às vezes, o tempo que eu vou ter ali de adoração, de comunhão com Deus, de oração mais profunda, em vista do tempo que eu vou estar no trabalho, exercendo um ofício, a gente vai perceber que, aí linkando com Teresinha do Menino Jesus, né?
aproveitar todas as coisas e sobrenaturalizá-las. É importante que a gente faça assim. Então Deus está mostrando aqui, olha, vou separar, estou separando aqui, estou colocando os limites do território para que não haja confusão. Cada uma das tribos, dos clãs vão receber a sua parte da terra. É esse o estabelecimento que eu estou fazendo para que haja ordem, para que haja responsabilidade, mas também para que haja santidade nesse processo. Por quê? É o caminho que eu e você precisamos fazer, que nós devemos fazer. É um caminho de santificação. Santificar o nosso tempo, santificar o nosso trabalho, santificar-nos com aquilo que é o nosso ofício, com aquilo que Deus nos permite viver a cada novo dia. E aí, a santidade precisa ser bem entendida por nós. Não é somente uma realidade moral. Eu não peco, eu observo os mandamentos. Santidade é comunhão com Deus. Santidade é comunhão profunda com o Senhor, cada vez mais crescente. E é exatamente isso que o Senhor nos chama. Qual é a mensagem que nós podemos colher, né, desse texto que nós estudamos? Na minha vida, preciso assumir com responsabilidade tudo o que o Senhor me confia. Minha família, meus bens, minhas amizades, o meu trabalho, aproveitando de cada uma dessas realidades para a minha santificação. Ordem, responsabilidade e santidade devem andar de mãos dadas. Isso aqui é uma linguagem figurada, né? Mãos dadas, unidas. Preciso dar uma conotação espiritual em tudo o que vivo, fazendo que o ordinário de cada dia seja vivido de forma extraordinária. Responsabilidade, ordem, santidade. Não existe santidade sem ordem. Não existe santidade sem a gente assumir a nossa responsabilidade em cada realidade que nós vivemos, na nossa família, nas nossas amizades, cuidando dos nossos bens sem apego, sem essa tendência que tem do materialismo, do consumismo, cuidando e vivendo bem o meu ofício, o meu trabalho, aquilo que me cabe, ainda que seja algo muito simples. Mas eu preciso sobrenaturalizar, para assim eu aproveitar de tudo aquilo que o Senhor me oferece. Vamos aproveitar dessa palavra para rezar? Senhor, nós nos colocamos agora diante da sua presença, sabendo que o Senhor deseja que nós coloquemos em ordem a nossa vida. Conceda a cada um dos meus irmãos e a mim, nessa hora de oração diante da palavra, que nós vivamos essa virtude da ordem. Que a nossa vida espiritual seja colocada em ordem, que a nossa vida familiar e tudo aquilo que nós vivemos viva debaixo dessa virtude da ordem, que, Senhor Deus, no nosso trabalho também nós ordenemos tudo na direção do Senhor. Tudo tem uma finalidade, que é agradá-lo, e isso diz de santidade, isso diz de responsabilidade com a nossa vida, com a nossa caminhada. Faz com que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs vivamos essa experiência. Ordem, responsabilidade, santidade, sobrenaturalizando aquilo que é natural, vivendo espiritualmente aquilo que é o nosso cotidiano e aproveitando de cada detalhe para a nossa santificação. Amém. Por que eu estou falando de santificação? Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já tinha nos pensado para que nós fôssemos santos e íntegros no amor. Então, a gente tem que olhar tudo nessa perspectiva, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado maior, a santidade, que vai nos conduzir à eternidade. Que Deus conceda isso a você, que Deus conceda isso a todos nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.